alguns deles muito fortes. Então, Almitra era sacerdotisa da cidade, e isso é bastante indicativo, porque uma sacerdotisa trabalha exatamente com a ideia de consagrar as coisas da vida, e é ela que vai fazer essa pergunta. Então, Almitra falou novamente. Ela tinha perguntado sobre o amor anteriormente, vocês lembram? Foi a Almitra que perguntou sobre o amor. Então, Almitra falou novamente e disse: "E que nos dizes do matrimônio, mestre?" E ele respondeu dizendo: "Vós nascestes juntos, e juntos permanecereis para todo sempre." Ou seja, essa ideia de que, vocês já devem ter ouvido falar daquela frase bíblica que a gente interpreta mal à beça: "O que Deus uniu, o homem não separará." Lembram disso? A gente pensa que é uma ordem. Olha, se Deus uniu, você não separa. Aquilo não é uma ordem, aquilo é uma constatação. Se está unido no plano divino, o homem não vai conseguir separar. É uma constatação e não uma ordem. Vocês vão ver que Platão fala nas almas gêmeas. Eu já dei uma palestra, inclusive, sobre esse assunto, é muito interessante, salvo o fato de que todo mundo depois vem me perguntar quem é a sua alma gêmea, o resto é muito interessante. Nessa pequena contraindicação, onde ele vai falar que o homem tem 3 mundos e que existe a possibilidade dele se unir a outro ser humano a partir de qualquer um desses 3 mundos. A tradição grega fala de nous, que é algo muito elevado que temos dentro de nós, os nossos princípios, os nossos valores, a parte mais espiritual, a nossa essência. Tá? Psique, que é uma parte mais... eles chamam de psique mesmo, tanto que tem um mito de Apuleio sobre esse personagem. E soma. Vocês percebem que essas palavras a gente ainda tem na nossa língua. Um mal somático, um mal psicossomático. Tá? Ele dizia o seguinte, que soma é a parte física, densa. O homem pode se unir por isso. Você pode se unir a outro ser humano só pela parte física, só por instinto. Ou pode juntar também a parte psíquica, ou pode juntar essa parte noética ou espiritual. O que é uma união apenas pela parte física? Que está se tornando mais comum hoje em dia. Vocês percebem que a gente pega, não é querendo ser saudosista, mas pega 100, 150 anos atrás, era o auge do amor romântico, psicológico. Hoje nós estamos no auge do amor físico, o uso do outro para te proporcionar prazer. Nós evoluímos tanto na tecnologia, mas no aspecto humano, segundo a visão platônica, retrocedemos. Ele diz que a união, quando você faz meramente pelo plano físico com outro ser humano, é como a união que você faz, por exemplo, isso é um exemplo meu, não de Platão, não interpretem mal, é como se fosse a união que você faz com uma barra de chocolate. Quem sou eu para criticar quem gosta de chocolate? Eu não teria nenhuma condição moral para tanto. Mas imaginem vocês que eu chegasse para você e dissesse: você gosta de chocolate? Não precisa confessar, faz de conta. Você gosta de chocolate? Então você vai fazer um regime onde você pode comer chocolate à vontade. Ok, eu vou emagrecer? Vai, te garanto que vai. Sabe como? Você só pode comer chocolate. Chocolate e água, mais nada. Primeiro dia você vai ficar muito feliz. Que beleza, chocolate branco, chocolate preto, chocolate meio amargo, crocante, recheado. Segundo dia você já não vai ficar tão contente. Chocolate puxa, que legal, né? Que mais? Chocolate. E que mais? Chocolate. No terceiro dia, quando você olhar para aquele chocolate, você vai dizer: meu Deus, chocolate de novo. E no quarto você vai ficar só com a água, não vai suportar mais. Sabe por quê? O paladar físico, que é esse mais denso aqui, ele se esgota com a repetição do objeto. Ainda que eu ame chocolate de paixão, só chocolate 3 dias seguidos, ninguém suporta. Fica entediante para o paladar. Quando a tua ligação é só nesse plano, fica entediante também o ser humano diante de você. Você já saboreou, já experimentou, esgota quando perde o sabor de novidade. Entende? Então você usa e descarta o outro ser humano como uma barra de chocolate. Esgota o paladar, cansa. Kant, que é um filósofo bem mais tardio, do grande racionalismo clássico, ele costumava dizer que usar o outro como meio é das coisas mais imorais que existem. Meio para a tua satisfação, para o teu prazer. A moralidade consiste em sempre ter o outro como fim, nunca como meio. Então o amor, quando ele é meramente físico, você está usando o outro como meio. Aí imagine que a gente sobe um pouco mais, estabelece um amor psíquico. O que é o amor psíquico? É a união através de afinidades psicológicas. Então, eu gosto de chocolate, eu também, que bom. Eu gosto de tal filme no cinema, eu também.
Eu gosto de ir viajar para tal cidade. Eu também, somos almas gêmeas, nascemos um para o outro. Isso vai gerar uniões um pouco mais duradouras do que a do soma. Mas perceba uma coisa interessante. As afinidades psíquicas, que são esse gosto ou não gosto, não são iguais nem em relação a nós mesmos em dois momentos diferentes da vida. Vocês gostam hoje da mesma coisa que gostavam 10 anos atrás? E se os dois não têm um ideal em comum, o gosto vai mudando em direções diferentes. Tá? Então, aquilo que hoje parece, às vezes, até um pouco forçado, né? Que eu passo a gostar de tal coisa para dizer que gosto da mesma coisa que o outro, aquilo que parece uma afinidade muito grande, daqui a 10 anos não é mais nada. Já não gostam das mesmas coisas, variaram em direções diferentes. Então, isso faz com que, com o passar do tempo, mais do que no soma, mas com o passar do tempo isso vai esfriando, distanciando, às vezes virando só um hábito, perdendo o sabor. E as uniões do ponto de vista noéticos, apenas para que vocês entendam o que eles querem dizer com essa ideia de nascer juntos. Eu faço essa ponte com Platão, porque ajuda bastante. Isso é a ideia das almas gêmeas. A união noética é, apesar das dificuldades que temos, apesar dos conflitos de personalidade, quando você vê um ato de honra, de grandeza, de nobreza, teu olho brilha. Que você olha para o companheiro, dele também está brilhando. Quando você vê uma possibilidade de fazer algo grandioso pela humanidade, teu coração se inflama. E você olha para o teu companheiro, dele também está inflamado. Ou seja, vocês se unem em torno de valores, de virtudes, de sabedoria, de elementos que são internos, de justiça, de fraternidade, de bondade. Tá? E isso é algo que é tão interessante, porque à medida que eu vou vivendo e buscando a bondade, eu me torno mais bondosa, não é assim? E ele também. À medida que eu vou vivendo e tentando buscar a fraternidade, eu me torno um pouquinho mais fraterna e ele também. Então, o que vai acontecer? Os dois derivam em relação ao mesmo ponto, uma mesma estrela. Então, enquanto no psicológico, com o passar do tempo, afastava, no espiritual, com o passar do tempo, aproxima. Que os dois crescem numa mesma direção. Entendem? Então, isso ele dizia, quando acontece, porque pode acontecer aqui de serem, sei lá, um pai e um filho, dois amigos, dois irmãos, que se unem no ponto espiritual, no psíquico também tem uma afinidade, mas o físico não tem nada a ver. Mas pode acontecer de ser um casal, uma união amorosa, e pode acontecer de unir os três mundos. Acho que até os instintos vêm participar do banquete da alma. E isso eles chamavam de almas gêmeas. Uhum. Então, na verdade, quando você diz o que Deus uniu, o homem não separará, é porque quando você une o divino em dois seres humanos, esse divino sobrevive inclusive à morte do corpo. Por isso que Platão dizia que o amor ou é eterno ou não é amor. Contrariando o nosso poeta Vinícius de Moraes, né, que diz que ele é infinito enquanto dure, que é uma boa rima, mas não é uma solução. Para Platão, ou era eterno ou não é amor, porque ele une duas coisas que são eternas, nasceram juntas, ele é uma constatação da unidade. É como se fosse a recuperação da unidade na multiplicidade. Cada um separado, egoísmo, cada um para um canto. Eu reencontrei um pedaço do quebra-cabeça, porque o universo é uno, um dia encaixaremos todos. Eu reencontrei um pedacinho do quebra-cabeça, recuperei um pouco da face da unidade. Eu uni duas coisas que um dia estiveram unidas. Um dia todo o universo voltará a estar unido, mas uma parte dessa unidade eu recuperei agora, numa união de coração lá em cima. Entendem isso? Então ele diz, nascestes juntos e juntos permanecereis para todo sempre. Na verdade, a gente teria que, diante da morte, se posicionar diante da humanidade e pensar o seguinte, aqueles que eu já consegui amar, missão cumprida. Aqueles que eu não amei ainda, débito. Tenho que realizar isso em algum momento. Porque diz que o universo todo tem que ser unido